Livro Aprender Juntos, terceiro ano de língua portuguesa. Vamos abrir o livro lá na página 14. Hoje nós vamos trabalhar a página 14 e 15. Vamos lá. Aqui na página 14, pessoal, nós vamos trabalhar os caminhos da língua. Não esqueçam de colocar a data. E vamos acompanhar a explicação com a professora. Hoje nós vamos trabalhar o uso de R e RR. Vocês já repararam que tem palavras que são escritas com um R só e tem palavras que são escritas com dois R's. Então a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso nessas páginas. No número 1, a gente vai ler uma parte do poema dos classificados poéticos da Rosiana Murray. Então, observe aqui as palavras em destaques, que são essas mais escuras, e acompanhem comigo. Quem não fez as atividades das páginas anteriores, esse poema está lá na página 10 e 11, que fala a história de um menino que vivia no planeta azul. Só que no planeta azul as coisas não estavam indo muito bem. Então, ele queria trocar figurinhas, selos e esperança com alguém de outra galáxia. E aí, tem todo o decorrer da história lá no poeminha Classificados Poéticos da Rosiana Murray. Então, quem não fez essa atividade, assistam o vídeo em que a professora lê e explica esse poeminha, tá bom? Aqui a gente vai ler uma parte desse poema. Então, a gente vai começar a colocar o número aqui na frente de cada linha. Cada linha dessa daqui de um poema nós chamamos de verso. Então, vamos colocar o número aqui atrás de cada uma dessas linhas. Muito bem, pessoal. Então, eu coloquei cada número em frente a um verso do poema Classificados Poéticos. Então, cada linha dessa nós chamamos de verso. Quantos versos, então, tem essa parte do poeminha? Tem 12 versos. Olha, na linha 1, linha 2, linha 3, o verso 4, o verso 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Então, vamos ler junto com a professora a parte do poema que está mostrando aqui pra gente deste quadro. O mundo desse habitante é todo feito de vento e cheira a jasmim. Não há fome nem há guerra. E nas tardes perfumadas, as pessoas passeiam de mãos dadas e costumam rir à toa. Nessa galáxia, ninguém faz a morte. Ela acontece naturalmente, como o sono depois da festa. Os habitantes não mentem e por isso seus olhos brilham como riachos. Então, essa é a parte que fala sobre o planeta da outra galáxia que o menino quer se corresponder. Vocês estão vendo que tem algumas palavras em destaques aí? Então, vamos circular as palavrinhas em destaque. Qual é a palavrinha que está no verso 2? É a palavrinha cheira. Qual é a palavrinha em destaque que está no verso 4? É a palavrinha perfumadas. Circulem aí. E qual é a palavrinha que está no verso 12? Riachos. Ok? Então, nós temos 3 palavrinhas aí em destaque no poeminha Classificados Poéticos. A palavrinha cheira, perfumadas e riachos. Todas elas têm a letrinha R. Vocês estão vendo? Só que em cada uma delas a letrinha R tem um som diferente. Vejam aqui. Cheira, ra. Olha o som do R fraquinho aqui. Agora, o R depois da vogal fica perfumadas. Olha como ele fica forte.
o som dele fica de perfumadas. E por último, aqui na primeira letrinha, o R está na primeira letra e o som dele fica forte. Riachos. Riachos. Então, nós temos 3 palavrinhas aí, meus amores. Cada uma delas, o R tem um som diferente. Então, agora, gente, na letrinha A, vamos fazer junto com a professora. Nós vamos separar as sílabas das palavras destacadas no texto. Então, quais são as palavras destacadas no texto? Cheira. Então, a gente vai escrever aqui. Cheira. Ok? Qual é a outra palavrinha destacada no texto? Perfumadas. Então, perfumadas. E qual é a outra palavrinha? Riachos. Vamos colocá-la aqui na frente. Riachos. Então, a gente vai separar as sílabas dessas 3 palavras. Cada parte da palavra a gente chama de sílabas. Então, aqui eu tenho cheira, cheira. Quantas sílabas tem? É uma. Cheira, cheira. 2 sílabas. Vamos para a próxima. Perfumadas. Quantas sílabas tem? Perfumadas. Quantas sílabas tem? Quantas partes tem essa palavra? 1, 2, 3, 4. Olha aqui o R. E por último, riachos. Quantas sílabas tem? Riachos. 3 sílabas. 1, 2, 3. Letra B. Então, aqui a gente já separou as sílabas da palavra cheira, 2 sílabas. Riachos, 3 sílabas. Perfumadas, 1, 2, 3, 4 sílabas. Ok? Agora a gente vai para a letrinha B. Observe as sílabas separadas e responda. Na palavra cheira, em que posição da sílaba está a letrinha R? Então, olha só, lá na palavra cheira. Olha só, em que posição da sílaba está a letrinha R? Está no começo. Está no começo da sílaba ou no final da sílaba? Ela está no início, então a gente vai fazer um X aí. Porque na palavrinha cheira, olha a sílaba onde está. Urá está aqui. E qual é a posição do R? Está na primeira letrinha, no início da sílaba. Então, a gente vai fazer o xizinho aqui. Ok, meus amores? Vamos para a letra C. A letra que aparece antes do R é uma vogal ou uma consoante? Então, vamos ver que letrinha está antes do R aqui na palavrinha. O R está aqui. Qual que está antes do R? É uma vogal ou é uma consoante? É a letra I. Aí é uma vogal. Então, qual que é a letrinha que vem antes do R na palavrinha cheira? É uma vogal. Então, vamos escrever aí. É uma vogal. Ok? Letra D. O som representado pela letra R nessa palavra, cheira, é um som forte ou é um som fraco? Olha, escutem o som. Cheira, ra. É um som forte? É.
Ou é um som fraco? R, R. É um som fraco. Quando o R está no meio da palavrinha, no meio de duas vogais, o som é fraco. Letra E. Na palavra perfumadas, em que posição da sílaba está a letra R? Então, perfumadas. Olha só, é uma sílaba. Fumadas. Qual é a posição do R na sílaba per? Ela está no início ou ela está no final da sílaba? Ela está no final. Então, vamos fazer um xizinho aqui no final. Tudo bem até aí, meus amores? Então, olha só. Riacho, no cheira, perdão, o R tem o som fraco. Está no início da sílaba, né? E perfumadas, o R está no final da sílaba per. Então, vamos lá para a página 15 agora, para a gente completar a nossa atividade. Na letra F, vamos lá? Na palavra riachos, em que posição da sílaba está a letra R? Então, vamos ver a sílaba ri. O R está no início ou no final da sílaba? Está no início. Então, vamos fazer o xizinho no primeiro quadradinho. E o som que o R representa nessa palavra? Ri. Ele é forte ou ele é fraco? Ele é forte. Então, a gente vai fazer o xizinho aqui. Todas essas atividades, meus amores, foi para a gente perceber os sons da letrinha R. Então, olha só no quadro verde, está explicando para a gente. Quando a letra R aparece no início da sílaba, entre as vogais, ela tem um som fraco ou um som brando, como a gente diz. Olha só, xícara. Ele está no começo da sílaba, mas ó, ele está no meio de uma vogal e outra vogal. Então, o som dele é fraco. Xícara. Coruja. Olha aqui, ele está no início da sílaba, mas o que vem antes dele? Uma vogal. E depois, outra vogal. Então, quando o R está sozinho no meio de duas vogais, ele tem o som fraco. O R, R. Por isso que fica xícara, coruja. Se o som dele fosse forte, ficaria xícara, coruja. Então, ele não está com o som forte. O som dele é fraco, porque ele está no meio de duas vogais. Muito bem. E quando a letra R aparece no início da palavra, ela representa o som forte. Por exemplo, rapaz. Olha só, está no começo da palavra. Vocês estão vendo? Rapaz. Roseira. Então, a letra R está no começo da palavrinha, por isso ela tem o som forte, mesmo estando sozinha. Então, todas essas atividades foram para mostrar o som da letrinha R. O R tem o som fraco, o R, e o som forte, o RA. Muito bem? Agora, meus amores, a gente vai fazer aqui a atividade da página 15 ainda. Não esqueçam de colocar a data, tá bom? No número 2, vocês vão recortar as palavras que estão na página 295 e nós vamos distribuir as palavras nos grupos abaixo, de acordo com o som representado pela letrinha R, nas palavras ilustradas. Então, a gente vai colar as palavras só depois de conferir as respostas com o professor. Então, olha só. Aqui eu tenho 3 quadros. Aqui eu tenho carimbo. O R fraco, olha aqui, ó. Está no meio de 2 vogais. Então, ficou o R fraco. Rimbo.
Depois eu tenho aqui, ó, carta. Olha o som do interior, né? O ar, quando o R vem depois da vogal, fica ar, ir, ur, certo? E o R no começo da palavrinha, rosas. Olha o som forte, rosas. Então, nós vamos lá na página 295 e nós vamos recortar as palavrinhas e nós vamos colar aqui de acordo com o som da letrinha R, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês a página 295. Olha só, pessoal, essa daqui, ó, lá no final do livro, tem a página 295. E aqui nós temos essas palavras: risada, esperança, coração, mora, forte, recado, tardes, urgência e rua. Vocês vão recortar todas essas palavrinhas e vocês vão colar lá no quadro da página 15, de acordo com o som da letrinha R, tá bom? Então, se o R for forte, coloca lá no quadro da letrinha R forte, da rosas. Se o R for fraco, coloca no quadro do R fraco. E se o R for depois da vogal e ficar ar, ir, ur, a gente vai pôr lá no outro quadro com o som do R. Então, vamos voltar lá para a página 15. Destaquem essa parte, corta aqui na linha vermelha. E vocês vão recortar todas essas palavrinhas para colar lá na página 15. Então, voltamos aqui na página 15. Então, vocês vão recortar todas aquelas palavrinhas e vão colar as palavrinhas com R fraco aqui no quadro do carimbo, do R fraco. O da carta, aqui na frente do som, que o R tem o ar, ir, ur. E das rosas, que o som do R é forte. Vocês perceberam que tem um som que é representado pela letra R no final da sílaba, que é o ar, ir, ur. Aqui no caso é a carta, ó, no final da sílaba car. Vocês sabem que tem um povo, né, que é pronunciado pelas pessoas de um lugar específico no Brasil. Muitas pessoas falam que é o jeito dos caipiras falarem, né, de puxar o R, carta, mar, certo, meus amores? Então, olha só, tem um som diferente quando tem povos do Brasil que falam arma, carta, e tem outros que pronunciam o R de forma diferente, não é? Então, nem todos os R são pronunciados da mesma forma nos lugares do Brasil, porque nosso Brasil foi colonizado por muitos povos diferentes. Certo, lindos? Então, destaquem as palavrinhas lá da página 295 e colhem aqui nos quadros com o som da letrinha R correspondente às palavrinhas lá. Então, essas são nossas atividades da página 15 e da página 14 do nosso livro de língua portuguesa. Os sons da letrinha R.